Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos continuar com os comentários à Lei 13.979. Esse é o vídeo 8. Nesse vídeo nós vamos tratar do artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 6º e 7º e o parágrafo 2º. São os dispositivos que vão tratar basicamente da orçamentação, da adequação orçamentária e da possibilidade de dispensa da estimativa de preços. E o que cada uma dessas coisas significa, certo? Primeiro ponto é sobre a estimativa de preços e a incidência ou não incidência da IN 5 de 2014. O que é que a ADI 6357 do DF modificou nesse plano, a ADI que foi confirmada pela emenda constitucional 106. E o regime jurídico orçamentário da dispensa da estimativa de preços do parágrafo 2º, certo? Isso vai centrar em serviços e bens em geral. Vai haver um vídeo específico sobre serviços de engenharia, certo? Vamos lá. O que prevê esse artigo? Parágrafo 1º. O termo de referência simplificado ou projeto básico simplificado a que se refere o caput conterá estimativas de preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros: portal de compras, pesquisas publicadas em mídias especializadas, sítios eletrônicos especializados de domínio amplo, contratações similares em outros entes públicos ou pesquisa realizada com os potenciais fornecedores e adequação orçamentária. Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso 6º do caput. Dessa vez a gente vai fazer um pouco diferente, eu vou direto para os slides e a gente vai voltando para a redação, conforme o caso. Primeiro, realização das pesquisas de preços. De pesquisas de preços vai ser o inciso 6º, certo? A gente tem que diferenciar o que é uma boa prática do que é um requisito de validade. Requisito de validade é o mínimo que eu tenho que fazer para que o ato seja válido, certo? Então, por exemplo, pela IN5, eu tenho que ter 3 pesquisas, e se eu não tiver 3 pesquisas, eu tenho que ter uma justificativa. Se eu não tiver 3 pesquisas ou justificativa, aquela pesquisa é inválida. Se eu tiver 5 justificativas, ela é melhor do que se eu tiver 3 justificativas. 5 pesquisas é melhor do que ter 3 pesquisas. Se ela tiver 5 pesquisas de fontes diferentes, ela é melhor do que ter 3 pesquisas da mesma fonte. Ter uma cesta de preços variada é uma boa prática. Ter 3 pesquisas é requisito de validade. Numa contratação normal em que nós temos tempo, a boa prática ela é recomendável. Ela é mais recomendável. Nós temos sempre que almejar fazer um preço que seja mais confiável possível. Certo? O problema é que, numa emergência em que a celeridade do processo ela é vital, literalmente, o requisito de validade passa a ser mais importante, ou a diferenciação passa a ser mais importante. A ideia é, novamente, do bom contra o ótimo. Então, a gente precisa diferenciar o que eu preciso ter na pesquisa de preço do que é bom que tenha na pesquisa de preço. Nesse sentido, o que tinha na IN5? A IN5 previa pesquisa com 3 preços, previa preferência do portal de compras, de contratações similares, média ou mediana, enfim, previa uma série de instrumentos, uma pesquisa até um pouco mais complexa, vamos chamar assim. E veio o inciso 6º, um caráter muito minimalista. Ele vai dizer, estimativa de preços e cheque um desses parâmetros que é sucesso. Ele não prioriza parâmetros, ele não diz se a pesquisa tem que ter minimamente 1 ou 2 ou 3 pesquisas, ele não trata nada, ele só diz, olha, veja um desses parâmetros, certo? Você tem 2 formas de ver isso, você pode dizer, olha, mas a IN5 só vai especificar o que a lei diz, então ela continua válida. Ou você pode dizer, olha, esse aqui é minimalista por definição, propositalmente, porque ele quer romper com o, não é maximalismo, mas com os maiores procedimentos da IN5. Nosso entendimento foi o segundo. Senão, isso aqui seria tudo letra inútil, né? Por que eu vou dispor isso? Se eu vou utilizar mesmo IN5 feito para tempos de normalidade, que vai especificar que, olha, um desses parâmetros, mas o A tem prioridade sobre o D, sobre o C, e você tem que precisar de 3, ou nada disso. A lei vai dizer, olha, basta que você cumpra um desses parâmetros que é sucesso. Ponto. Você quer aplicar a IN5? Pode aplicar. Vai te dar um resultado tendente a ser melhor. Ponto. É uma boa prática. Certo? Então, essa é a nossa conclusão. A IN5, ela torna-se uma boa prática.
mas ela não é mais o requisito de validade da pesquisa. Basta que a pesquisa se baseie em um dos parâmetros do inciso 6º, certo? Qualquer medida adicional é opcional, ainda que seja desejável ou recomendável. Ah, eu tenho que fazer uma cesta de preços? Ter, não. Pode fazer? Pode. Recomendável que faça? Se tiver tempo. Se não tiver tempo, faça com o que der. Ao final das contas, você vai fazer uma pesquisa de preços, você vai justificar o que você fez. Como todo ato, você vai ter que justificar o que você fez e vai tocar a contratação, certo? Então, entenda, a IN5 não é mandatória, ela não é obrigatória. Você não tem que, eu não fiz 3 pesquisas, então não consigo fazer a contratação. Não, você pode fazer a contratação mais simples desde que siga um dos parâmetros, certo? Essa é a principal modificação. A lei ela é minimalista porque ela é minimalista mesmo, é só aquilo que vai valer. E lembre-se sempre de que há uma volatilidade potencial dos preços. Se você faz uma pesquisa há 4, 5 meses, ou melhor dizendo, se você tem um contrato similar feito há 3 meses, há 3 meses nós estávamos em fevereiro, não havia pandemia ainda. Teoricamente você poderia utilizar esse contrato? Talvez, mas provavelmente ele está defasado, certo? Então toda vez é uma questão prática. Lembre-se bem disso, certo? Por isso que não vale a pena a gente priorizar, use contratações similares, porque a contratação similar demora um tempo para ser checável. É complicado isso, ok? A ideia é de dar ao gestor mais opções. Segundo ponto é o inciso 7º, adequação orçamentária. Primeiro tem uma questão de esclarecimento conceitual. Tem 3 formalidades que tem alguma coisa a ver com a despesa, que talvez às vezes são confundidas. A primeira é a autorização da despesa, é o decreto 10.193 de 2019. A segunda é a disponibilidade orçamentária, o teste de disponibilidade orçamentária, que é o artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 3, que é a adequação orçamentária exigida no 4º, parágrafo 1º, inciso 7º. E tem a declaração de regularidade com a LDO e com o PPA, com o plano plurianual, que é o que a lei de responsabilidade fiscal, artigo 16, inciso 2º, exige, certo? São 3 atos que normalmente toda contratação tem que ter. O que é que veio na ADI 6357, confirmada pela Emenda Constitucional 106? A dispensa do artigo 16 da LRF, artigo 14, artigo 16, entre outros. Para contratações vai interessar só o 16. O artigo 16 é o que prevê a declaração de regularidade para com o LDO e o PPA. Então não precisa mais o ordenador fazer aquele atesto que a despesa deste contrato está em conformidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, blá blá blá. Certo? Que é totalmente diferente da prévia disponibilidade orçamentária do valor do contratual previsto no artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 3º, que é a adequação orçamentária. Certo? Dito de outra forma, como o artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 7º, não é excepcionado em momento algum pela lei, e como esse dispositivo vem numa lei que trata da pandemia, então ele não pode ser excepcionado por alguma analogia ou coisa do gênero, sempre vou precisar de disponibilidade orçamentária prévia para fazer uma contratação. O único temperamento é que no caso de SRP eu só vou exigir isso quando eu for contratar, não quando eu for licitar. Mas fora isso, sempre vai ser necessária a adequação orçamentária, prévia disponibilidade orçamentária. E quanto à autorização da despesa, também a autorização de alçada do decreto 10.193 foi confirmada por uma nota do DECO. Ela continua plenamente em vigor, plenamente exigível, sem prejuízo de, se for o caso, o governo modificar isso via decreto, certo? Então, hoje, um contrato, além da autorização da contratação e além da instrução processual, ele vai ter que ser instruído com a autorização da despesa, se ultrapassar aqueles limites de alçada previstos no decreto 10.193, precisa ter o ateste de disponibilidade orçamentária no valor do exercício, certo? Isso necessariamente. No caso de SRP, isso só na hora da contratação, não da licitação, mas continua exigível, certo? E aí tem um detalhe, né? A Emenda Constitucional 106, artigo 5º, previu que as rubricas orçamentárias, vamos chamar assim, as programações orçamentárias que forem utilizadas para as despesas do enfrentamento da calamidade,
vão ter uma identificação específica, então denominação específica, e o decreto 10.360 vai prever como é essa denominação. Eles ao final tem a terminação COVID, se eu não me engano. Isso é um detalhe mais, não precisa de grandes preocupações em relação a isso no parecer. É bom que tenha uma ressalva, alguma coisa desse gênero para atentar a essa peculiaridade, mas é interessante saber disso. Por fim, em relação ao parágrafo 2º, se nós partirmos da premissa do inciso 7º, de que tem que ter adequação orçamentária, o entendimento do parágrafo 2º acaba sendo um pouco alterado, porque eu tenho duas formas de entender o parágrafo 2º, que vamos voltar para o texto, certo? Será dispensada, a parte final, será dispensada a estimativa de preço de que trata o inciso 6º. Eu tenho duas formas. Eu posso dizer que será dispensada a estimativa de preços, ou eu posso dizer que será dispensada a estimativa de preços do inciso 6º, sem prejuízo de outra. Se eu disser que será estimada a estimativa de preço, será dispensada a estimativa de preço, eu vou sem preço, eu vou contratar sem preço, eu vou pregão sem preço. E se eu disser que será dispensada a estimativa de preços do inciso 6º, aí eu estou dizendo que eu vou com preço, mas o preço não vai seguir o inciso 6º, ele vai seguir um procedimento mais simples. Se eu preciso de adequação orçamentária simples, o parágrafo 2º não dispensa o inciso 7º, então eu vou acabar tendo que ter um valor sempre. Se eu tenho que ter um valor para ter adequação orçamentária, o entendimento que eu vou ter do inciso 6º, do parágrafo 2º, desculpe, vai acabar sendo algum que me dê um valor, ainda que o valor não siga o procedimento do inciso 6º, certo? Então esse é o entendimento que nós tivemos do parágrafo 2º. Quando eu aplico o parágrafo 2º, eu estou dispensando que eu faça a pesquisa de preços do inciso 6º, certo? Eu vou contratar com base num preço, mas o preço vai ser feito com base em outros meios. Que outros meios? Simples cálculos aritméticos justificados na nota técnica, a negociação com a própria contratada. Eu imagino que essa seja a hipótese mais comum. Eu vou fazer uma dispensa, eu só tenho uma contratada para me fornecer o serviço, então eu vou utilizar apenas o preço da contratada, por exemplo. Eu só preciso de uma nota técnica que vai me justificar de onde que eu tirei aquele preço. Fora isso, eu vou ter um preço. O preço, inclusive, vai servir de limite para a contratação. Eu vou fazer um pregão com aquele preço, e aquele preço vai ser o máximo aceitável, sem prejuízo de utilização do parágrafo 3º. Certo? Claro, como toda questão excepcional, pedimos que se utilize com moderação esse dispositivo. Certo? Ele deve ser utilizado mais quando é necessária a dispensa da pesquisa do que quando eu não quero fazer pesquisa, certo? Ele não é um dispositivo para preguiça, apesar de que preguiça, enfim, não é o caso agora, mas não é uma questão de conveniência e oportunidade, é mais uma questão de necessidade, certo? Não é bom que seja algo banalizado. Mas é isso. Como o inciso 7º vai pedir adequação orçamentária sempre, e a adequação orçamentária exige que haja algum preço, não tem como eu interpretar o parágrafo 2º para dizer que a dispensa de estimativa vai gerar uma contratação sem preço. Eu tenho que ter um preço. Quando eu lançar o pregão, para poder ter prévia disponibilidade, o pregão tem que ser associado a um valor estimado, que pode ser sigiloso, tá? Isso é outra coisa. Mas o que acontece é que esse valor não necessariamente vai partir dos parâmetros do inciso 6º. Pode vir de simples cálculos, de alguma outra forma que seja justificado no processo. Ok? E é isso. Isso é o que a gente tem a falar sobre esse tema. Até a próxima.